Oi, oi, meu povo. Hoje eu vou gravar para vocês algumas dicas do uso da palavra se, que gera muita dúvida, né? E nós sabemos que na língua portuguesa ele pode exercer várias funções. Então vamos pela ordem. A primeira função que a gente pode utilizar com a palavra se é a função de substantivo. Nós sabemos muito bem que o substantivo só vai ocorrer na língua portuguesa quando ele vier precedido de um artigo. E como é que a palavra se pode ser um substantivo? Quando eu digo assim, o se é muito difícil de ser utilizado corretamente. Ou um se mal utilizado pode te fazer errar uma questão. Primeira função. Segunda função. Se como conjunção. Quando eu utilizo se no sentido de conjunção, ela pode ter duas funções. Conjunção integrante, sempre vai ser subordinativa, né? Ela pode ser integrante e ela pode ser condicional. Quando o se exercer função de conjunção integrante, o que vai acontecer? Sendo conjunção integrante, ao substituir o se por isso, eu já tenho a comprovação de que está correto. Por exemplo, eu não sei se Maria vai. Eu vou trocar esse se por isso. Eu não sei isso. Conjunção integrante. Agora, se ela for uma conjunção subordinativa no sentido de condição, uma condicional, eu posso dizer assim: você vai se arrumar o quarto. Certo? Então, se exerce essas duas funções, tendo a mesma característica de conjunção. Terceira função. Partícula se como índice de indeterminação do sujeito. Quando eu digo assim, nesse país já não se confia mais em ninguém. Quando eu digo que já não se confia, o meu sujeito não aparece, não fica evidente. Muito pelo contrário, ele está indeterminado. Quarta função da palavra se é o se como pronome apassivador. Neste caso aqui, ele vai estar ligado diretamente a verbos transitivos diretos ou verbos transitivos indiretos. E a melhor forma, a forma mais prática, né, para reconhecer é tentar construir uma voz passiva analítica diante disso. Então, quando eu digo assim, ó, não se deve punir inocentes nesse lugar. Como é que eu vou transformar para identificar se esse pronome ele é apassivador? Eu vou pensar o quê? Se não se deve punir um inocente nesse lugar, inocentes não devem ser punidos aqui. Então, ele está na voz passiva analítica, certo? Então, neste caso, mais uma função como pronome apassivador, ok? Quinta função do se é o se como parte integrante do verbo. O que é que acontece quando o se é parte integrante do verbo? Tem alguns verbos em especial que vão pedir essa partícula se, mas eles são essencialmente o quê? Pronominais, como os verbos indignar-se, vangloriar-se, queixar-se, arrepender-se, orgulhar-se, suicidar-se, certo? Então, quando eu digo assim, queixava-se de uma dor de cabeça interminável. Então, esse queixava-se, que é até de uma fala de Essa de Queiroz, queixava-se de uma dor de cabeça, se queixava-se, o se que aparece ali do lado, ele é uma parte integrante desse verbo. Sexta função da palavra se é o se como partícula de realce ou expletiva. O que é que acontece aqui? Nesse caso, o se vai estar ligado diretamente a um verbo intransitivo. Então, ele só aparece realmente como um destaque. Quando eu digo assim, aquela garota morre-se de amores por meu irmão. Esse morre-se, o se seria desnecessário, porque aquela garota já apareceu. Então, aqui, ela é uma partícula realmente de realce, ou expletiva, como alguns chamam. Última função da palavra se é o se como pronome reflexivo. É onde o sujeito realiza a ação e sofre essa ação ao mesmo tempo. Então, quando eu digo assim, a menina cortou-se com os cacos do vidro. A menina exerceu a função e ela sofreu a ação ao mesmo tempo. Então, é uma partícula que enfativa algo reflexivo. Faz e recebe, certo?